Rapaziadinha, o bagulho é louco, é o seguinte. Tamo on e fui trollado, mano. Mas tamo on. Tamo on, de qualquer jeito. Tamo online já no YouTube. Fechou? Pra cobrir aí o evento do Summer Game Fest. E olha aí como eu fui trollado. Ia começar 1h30 e olha que começou. Começou um cronômetro, cara. É brincadeira? É brincadeira ou não é? Bom, de qualquer forma, cola aí, bora bater um papo. Enquanto não começa aí as novidades pra gente ir analisando, né? Simbora. Alô, alô, alô. Ai, ai. Salve, salve, Cris! Boa tarde! E aí, mano, tranquilo? Aí, fui trollado, mano. Os caras falam que vai começar a parada 1h30 e começa um cronômetro. É brincadeira ou não é? Tiração, né? Com a minha pessoa. Fazer o quê? O que será que vai sair nesse evento de hoje aí, hein, cara? Será que vem muita novidade ou vai ficar falando mais sobre o que já falaram nos outros eventos? Cronômetro de 30 minutos, mano. É brincadeira, não é? Tiração, mano. Os caras é troll demais, né, mano? Isso que eu tava pensando, vou abrir a live 1h, pô. Porque o evento vai ser 1h30, eu fico meia horinha moscando. Cara, eu nem tô ligado o que falaram nos outros. Nem parei pra olhar as novidades. Ah, mano, então, eu fiquei meio perdido aí. Um pouco, tá ligado? Na semana porque eu tava... Eita! Porque eu tava na cachaça. Aí ontem a gente assistiu aqui em live o evento da Ubisoft. Foi até que legalzinho, não teve muita novidade, mas foi até que legalzinho. Eu assisti o Showcase que teve na semana também. Marromeno, foi Marromeno, não teve tanta novidade não, mas foi Marromeno. Star Wars de novo pra variar essas paradas. Ubisoft com Assassin's Creed. Eu com meu pentezinho de barba. 25 minutos de cronômetro. É brincadeira, não é? Tá dizendo que é versão estendida do rolê, né? Vamos ver o que vai acontecer aí, o que vai ter aí, né, pra gente. Espero que venham coisas legais aí e também no precinho. Cara, se não vier agora nada sobre GTA, esquece, né, mano? Tem que vir alguma novidade aí sobre GTA agora, cara. Eu acho que vai falar assim, mano. Eu acho que nesse evento vai falar.
Mas se não falar, esquece. Acho que nem pra 2024 não vem. Muito difícil. Mas eu creio que deve falar alguma coisa nesse evento aí, viu, mano? Vamos ver o que a galera tá comentando aqui. Ó, GTA 6, o cara tá falando aqui, ó. Todo mundo tá esperando falar sobre GTA. Ó, Minecraft 2, Fortnite 2, Mario 2, Starfield. Ah, Starfield não, né? Pelo amor de Deus. Skyrim também não, né? Roblox, são uns bagulhos, sei lá, né, mano? São uns gostos peculiares, né? Eu nunca joguei nenhum GTA, mano, você acredita? Nunca joguei nenhum GTA. Deixa eu botar um likeado aqui, ó. Fortnite ele não precisa de ter um 2, né, mano? Ele se atualiza o tempo todo, mano. Sempre tem novidade. Eu não jogo, mas eu entendo o porquê de não ter um 2. Não teria necessidade, eu acho, tá ligado? O jogo é bonito quando você joga com os gráficos no talau. O jogo é lindão, mano. Então... muita da galera gosta do multiplayer, né, mano? Eu nunca joguei nada, nem pra brincar, nenhum, na real. Na verdade, joguei aqueles remaster, remake, não lembro agora. Saiu todo esquisito dos primeiros lá. Fortnite, uma atualização por semana. Então, pois é. Sempre tem novidade, né, mano? Acho que não tem tanta necessidade assim de lançar um 2. Igual saiu o CSGO 2, por exemplo. Esse trilogia eu joguei um pouco, mano. Mas, mano, a mecânica é muito antiga pra mim, cara. Pelo menos daqueles lá, os caras não mexeram em nada na mecânica. Eu não gostei de jogar não, na real, mano. Não gostei da experiência, não. Aí dropei, né, como sempre, né. Faz parte. Ah, os caras tá chorando aqui. Starfield only 30 FPS. Cara... O jogo é enorme, cara. Os caras botaram tudo no jogo, mano. Tudo. E eu acho que isso foi um erro, cara. O jogo tá demorando muito pra sair. Tá com os gráficos das pessoas, dos seres humanos do game, tá feio. A ambientação tá animal. O cenário tá animal, tá lindo. Só que muita coisa pra fazer, cara. Muita coisa pra fazer no game. E agora os caras metem essa que vai ser a 30 FPS. Então, mano, não dá, né? 2023 teve um evento só pra falar de Starfield. Foi uma bagaceira dessa. Ó, Gear 6 2025, será? O trailer não foi feito pelo estúdio principal da Rockstar, mas mesmo assim foi sacanagem. Então, mano, não mexeram em nada, cara. Parecia que eu tava jogando Play 2, pô. Com os gráficos pouca coisa melhorada. Então, eu não tenho muita frescura de jogar 30 FPS não, velho. Fala a verdade pra você. Eu não tenho muita... Tá ligado? Dependendo do game, tá ligado? Se eu for jogar no controle, eu consigo jogar. Agora, mouse e teclado, não dá, mano. Mouse e teclado eu não consigo. A 30 FPS, só se for um jogo muito velho. É o que você tá falando, né, mano? PS tem console. Tipo assim, no PC, se você jogar a 30 do controle, você tem a mesma sensação. Eu joguei a Plague Tale lá, dos ratos, no controle e joguei, travei a 30, porque tava difícil rodar o game. O game é muito pesado, mano. Só que o Resident Evil aí eu tô jogando em 60 FPS cravado. Jogo bem bonito também, tá rodando. Então eu tô jogando mouse e teclado 60 FPS. Quando eu sinto que cai a 40 FPS já dá uma tristeza. Mas é aquilo, é costume, né, mano? Você tem que jogar e acostumar. 19 minutos de trollagem. E tá aparecendo toda hora Diablo aí, né, mano? Tem alguma novidade pra falar de Diablo? Já lançou, já acabou, cara. Já era. Ó, outro, GTA 7. Spider-Man 2. Ah, Spider-Man já deu, chega, né, cara? Lego 2, o filme. GTA 8, é cada uma.
É, tipo, se você jogar desde o começo a 30 FPS no controle, não dá nada. Agora, se você quer jogar 60 depois tendo queda, mano, não tem coisa pior do que ter queda, né? Ficar muito ruim o game. $20. Os caras não cansam de Lego, já tem 300 jogos diferentes. Cara, eu lembro que eu comecei a jogar um jogo do Lego, eu até tenho um na Steam. Só que eu tava tomando muito direito autoral aqui, mano. Até tava achando legalzinho, tava tomando direito autoral até umas horas, mano. Por causa das músicas. Os caras não pensam nisso, ó. Olha o outro falando alguma coisa de PS3 versus 360. PS2 60 FPS. Diablo 7. Diablo tá na febre, né, mano? Todo mundo na Twitch fazendo live de Diablo, cara. Eu não é minha praia, não, mano. Não consigo, não. Gollum 2, ó o maluco. Gollum 2. Meu Deus, cara. Rapaziada, quem tiver por aí na moita, dá um salve aí, hein? Qual que é? Deixa o like nessa bagaceira. Oi? Ah, não mexi nisso aí, não. Diablo, eu nunca nem vi nada sobre o game, apesar de amar RPG. Então, galera que gosta ama, né, mano? Quer dizer, galera que gosta de RPG geralmente ama Diablo, né? Geralmente, né, mano? Quer dizer que é uma regra, mas a grande maioria, né, mano? $16 minutos e nada. Cara, não dá pra botar o chat aqui não, né? Gears of War 6. Será, mano? Que tem... Eu nunca joguei nenhum Gears também, mano. Parece ser legal. Nunca joguei nenhum. E é meio que um carro-chefe da Microsoft, né? Já que o Halo tá meio coisado. Nunca joguei nenhum Halo também. Fallout 6. Jogo de Xbox eu sou perdido total. Ah, eu sou perdido em tudo, mano. Não manjo de game nenhum. Tem jogado o que ultimamente, mano? O LOLzinho da massa? É, eu sempre tive PlayStation também, né, mano? Eu nunca tive um Xbox que funcione. Nunca tive um que funcionasse direito. Farlight 88, não faço ideia do que é isso, mano. Não faço nem ideia do que seja. God of War on Xbox, ó o maluco. Depois é banido e não sabe porquê, né? Jogabilidade Peak Apex. Ah, é FPS? Battle Royale?
Apex, sei lá, mano, eu não curto muito não, mano. Tentei jogar Apex, mas é muito frenético pra mim, mano. Aquela pula-pula todo lá, não me dei muito bem não, velho. Cada um com habilidades passivas e ultimamente diferentes. Ah, pode crer, mano. Vou dar uma olhada depois, hein, mano. Depois que eu joguei o Doom, que nem é multiplayer, né, mano? Depois que eu joguei o Doom, eu comecei a passar mal. Qualquer tipo de game que é pula-pula frenético assim, eu passo mal, mano. Não sei porquê, mano. Mas eu vou dar uma olhada nesse game aí de repente, né? Porque eu jogo muito Valorant, tô enjoado já, mano. Tem que ter alguma outra opção também de game, né? Vamos ver quem é que tá transmitindo. GameSpot, não sei o que é isso. O Ranieri. Flow Games não vai transmitir? Ah, tá transmitindo. Ah, tem só 9.000 pessoas assistindo Flow Games e nem começou ainda. Que beleza. Tem pra celular também. Ah, pode criar. O Apex tem também, não tem? O Apex, se eu não me engano, não tinha pra celular também, mano. Só que é crossplay? Eu não gosto muito do cross não, mano. Falar a verdade pra tu, eu não vou muito com a fachada dele não, mano. Tenho nada contra, só não curto alguns comentários dele, tá ligado? $11 minutos. Half-Life 3. Skyrim, meu irmão, sai daí. Meu amigo joga no celular e eu no PC, mas ele não sofre tanto contra a cara de PC não. Será que não, mano? Nossa, eu nunca consegui jogar nada no celular praticamente, mano. Hoje em dia tem tanto jogo, né? Bom pra mobile. Eu não jogo nada, mano. Não caiu na... Você lembra que eu soltei e ele ficou parado lá em cima? Vê atrás da lona. Eu não sei onde tá. Então depois disso a gente vai ter que fazer isso aí mesmo que eu falei, mano. Não vai ter pra onde correr. Celular, sou doentio, jogo até com 4 dedos e vou aprender a jogar com 8 no tablet um dia. Ave Maria! Não tem amanhã não, mano. Talvez é por causa da idade, né? Os movimentos já não são tão precisos.
Ai, caralho. Musiquinha chata do caralho. Plants vs Zombies. Será? Battlefield 7, acho que não. Agora esse Silk Song que a galera tá falando direto aí, não sei nem o que é isso, Silk Song. Garden Warfare 3, eu não sei qual que é isso aí não, mano. Garden Warfare 3. Mafia 4 seria legal, eu nunca joguei nenhum, mas eu sei que o jogo é bom. Bloodline 2. Garden Warfare, não manjo, mano. Danny Trejo em Payday 3. Ó, já pensou? Danny Trejo. Silk Song, o que é Silk Song, mano? Deixa eu ver aqui. Ah, Hollow Knight. Que é com outro personagem lá, né? Que aparece também no game. Nunca joguei Hollow Knight. Joguinho grande, mano. Ó, vai ter dublagem em português, caralho. Data de lançamento, planejada a ser anunciada. Ah, então. Talvez seja agora. Jogo de masoquista? É nada, pô, é... Metroidvania, pô. Metroidvania 2D, mano, gostosinho pra caramba, mano. Será que vai ser anunciado... One Record? Já pensou, mano? Os caras meteram One Record do nada. Ia dar o que falar, hein? Halo Time. Silk Song. Fortnite MMO Game. Já pensou? Os caras só inventam, né, cara? Bloodborne 2. Bloodborne 2. Bloodborne não é exclusivo da Sony, cara. Far Cry 7 é outro. Não vai ter Far Cry, filho. Se não teve no evento da Ubisoft, não vai ter agora. Mafia 4 seria da hora, hein, mano. Devil May Cry. Far Cry 3. Far Cry 3. Do nada. Tá metendo louco? Esse já tem, tá? Devil May Cry. Nunca joguei nenhum também, mano. Nunca joguei nenhum Devil May Cry na vida. Law Stewart. Mas já faz tempo que não tem um Devil May Cry, né, mano? Far Cry Primal Remake. As ideias, mano. Esses caras viajam, né? Doom 3. Doom 3 já existe, meu filho. One Piece. Falar em One Piece, eu vi um camarada meu jogando aí pouco tempo atrás aí o One Piece de turno.
Deus me livre. Desde 2019 não lança um Far Cry. Sério? Ah tá, um Devil May Cry. Eu já falei, ué, o Far Cry 6 é tão velho assim já? Ah tá, um Devil May Cry. Não, pô, faz tempo já dá pra lançar mais um. Ó, maluco, what the fuck is Silk Song? Ah, tava igual eu agora há pouco. Kingdom Hearts 4. Bloodborne PC. Os caras, o evento da Microsoft, rapaziada. Pega leve aí. Halo, Berserk. Três minutos, hein? Tá lembrando a música do Linkin Park. Far Cry 4 é no Far Cry 6. Activision Blizzard, sei lá o que. Expectativa tá alta, sei não, hein, mano. Cara, uma coisa que tem que tomar cuidado é com expectativa desde 2021 pra cá, mano. Nessa indústria maldita aí. Que tanto de decepção aí, cara. Que os caras tão pisando na bola, né, velho? Vai lá, mano, vai lá. Aproveita aí que tem 3 minutinhos. The Souls Games. 2 minutos. Simbora, hein? Vai começar. Ó, outro, 48.5 FPS. Pô, transmissão a 1080, 60 FPS, já dá medo. Por que não vai na transmissão a 4K aí, mano? 1 FPS. Oi? Não. GTA 6, eu acho que vai. Agora eu não entendo esse diabo aparecendo toda hora aí, né, cara? Não tem nada a ver. A galera tá pedindo muito Silk Song e GTA, mano. É que GTA também, né, mano? GTA, os caras espremeram o GTA 5 até o osso, velho. Second Life, o maluco tava pedindo ali. Meu Deus. Queria um Hearthstone 2. Blizzard só faz coisa boa. Hearthstone, mano? Ave Maria. Mas ela jogava Hearthstone aí um tempo atrás. Quando não rodava Valorant no PC dela. Ela jogava aqui nesse notebook aqui no celular. Hearthstone. Dinheiro, meu filho. Diabo tá aí por isso. Salve, salve, Naros. Boa tarde. É, mano. Caraca, já foi lançado. Aqui é só novidade. Os caras tem que parar de bagulho, velho, mano. Lançou, já era. Acabou. Os caras querem vender mais, né? Simbora. Ih! Pra maiores, hein? So who's the angel, who's the devil, though? That's the real question between Solomon and Johnny. I'd like to think I'm always an angel. Ah, Cyberpunk.
Ó! Ah não, não é nada não. Hearthstone pra mim é um Yu-Gi-Oh! Mais simples, amo. Eu nunca joguei Yu-Gi-Oh! Também, mano. Eu colecionei cartinhas já na minha época de infância e nunca aprendi a jogar. Starfield de novo, não aguento mais, cara. Calma, calma. Ah, é, Forza. O novo vai ter um novo. Esse de voar aí, como é que é o nome? Simulador de voo? Ô, esse daí vai ser da hora, hein, mano? Esse Star Wars. Esse aí nem se fala. O único que eu quero jogar mesmo é o Hellblade. Salve, salve, Tomás! Boa tarde! E aí, Tomás? Como é que você tá? De boa? Estamos aqui acompanhando o evento da Xbox, mano. Tomás tá na expectativa pra ver o GTA 6, né, Tomás? Tamo bem também, tô bem também. Não? Ah, tô me enganei. Sea of Thieves, Payday 3, Cyberpunk. Coisa que só o caralho, hein? Star Wars tá bonito, hein, mano? Overwatch. Estou muito bem com o Vice City. Galera, fala bem do 4, os cara que largou o 5. Welcome to the Xbox Games Showcase Extended. My name is Thank you. Tianini, and I'm here to dive a little bit more into the games you saw at our recent Xbox Games Showcase. Podia ter uma legenda, né? 27 ambitious games, all coming to Xbox. Games like Clockwork Revolution from In Exile Entertainment, Fable from Playground Games, and from our É, pode partners, ser uma novidade, né, Star Wars mano? Outlaws Porque esses from aí foram, Ubisoft são os games que já foram Collaboration mostrados with antes. Lucasfilm Games, Esses que and apareceram aí. Kunitsugami, Path Foram of os the que apareceram Goddess nos from outros Capcom. eventos, né? Today, we'll take a closer look at some other games from our showcase lineup and introduce you to some more games too. We've got the game director of Avowed from Obsidian Entertainment breaking down the game's trailer, and the game director of Hi-Fi Rush from Tango Gameworks is here to tell us about their Hi-Fi newest Rush. update. You'll also hear from Esse Sarah Hi-Fi Fox, Rush aí head pra of mim the foi a gaming maior. ecosystem organization for Xbox. Todo mundo falando, We'll tell us nossa, que more jogo about the maravilhoso, program to bring nossa, games impressionou. from Joguei o bagulho, underrepresented developers chama with unique porcaria. visions to Xbox and Game Pass. And we may just have a few other fun guests in store for you too. So Você gosta de stay RPG, tuned. Tomás? But first, let's check out the rainy streets and sinister markets of Cyberpunk 2077: Phantom Liberty. Hello everyone. I'm really excited to welcome you to this exclusive Xbox Store. O jogo é bom, você quer não ver nada. Porcaria do caralho, jogo ruim do caralho. Tem graça nenhuma, a mecânica tá errada ainda. Fala que é de jogo de compasso todo errado. As you can see, Dogtown Totalmente welcomes zoado. you with open arms. This is Black Market. Jogo de ritmo que não tem ritmo. É bonito, ele é bonito. Things that you cannot find anywhere in this world. Qual que é esse aí? Esse é o Star Wars? Não, esse é o Cyberpunk. It's outside of the jurisdiction of NCPD, attracting all kinds of eccentrics and dangerous characters. Ó, não começa não. Radical mods, Jim. Never seen anything like that on a non-maelstromer. Cara, esse cara não cansa de Cyberpunk, né, cara? Ain't seen nothing yet. Check this out. Or this shit here. We have put a lot of work Até hoje into making the o world Cyberpunk feel alive. tradicional tá Small zoado. scenes, Fui jogar secrets esses to dias find, aí, o Easter bagulho cheio eggs, de bug, mano. Make this place feel more vibrant and more believable. But what's Cyberpunk pra mim é melhor que qualquer GTA, mas aí é só minha opinião. Mano, o Cyberpunk ele tem um puta potencial. O problema é que ainda tá cheio de bug, mano. Os caras falam que melhorou, que consertou. Eu fui jogar esses tempos aí, mano. Tava cheio de bug, os caras lá. Com os braços tudo assim abertos, voando assim, ó. In Dogtown,
I keep your business safe as long as you abide Se os by caras lançassem um multiplayer aí de Cyberpunk, igual tem no GTA, mano, aí ferrou, hein, mano. Aí o bagulho não ia ter pra ninguém, mano. A galera ia se internar, mano. Querendo colocar braço de Android, braço mecânico. É, você vê aí, ó. Há quem fale pelos cotovelos, mas isso aí é cospe fogo pelos cotovelos. Experiences like the air dash or the ability to see the enemies through the walls or change your appearance to lose the heat. The Barghest is the authority brechózão, and they are more dangerous than NCPD. When you as a player commit crimes in Dogtown, they are the guys who are going to chase you. We have completely overhauled the police system. Police actions are more believable, dynamic. Pô, a transmissão com a imagenzinha bem ruimzinha, né? Olha a camiseta dele, mano, que braba! E a água que não chegou até agora? 3 dias que me ofereceram água. Phantom Liberty. Aí, ó. Esse ano ainda. We're not done talking about CD Projekt Red's next Tina, dive into the story between V and Johnny just yet. In fact, we're here with the voice and stylings of Johnny Silverhand, Keanu Reeves himself. Welcome. Thank you. It's bravo aí, ó. Fala dele. Well, Phantom Liberty introduces us to an entirely new location in Night City. It's called Dogtown. It's this devastated place. It's controlled by a militia. But I think you know more about it than I do. So how would you describe it to players? Night City has its own. Eu tenho que ver se levels to jogo a it, DLC do Fallout 3 ainda. Não joguei as DLC. Nunca joguei nenhum Fallout. To a darker place. It's dystopian. It has a tension to it and this. Não sei nem de que é esse game. Kind of é de guerra? You know, like and struggle. You know. Can I swear? Yeah. Shit's gone down in Dogtown. Oh, I like that tagline. Yeah, and it's just, you know, I mean, hopefully it'll be fun for people to play there. Keanu 1.0? It's hard to believe that there's an underbelly to the underbelly that is Night City, right? Yeah, I'm a little scared. But in a good way. No, it's a good way. I mean, we're all pós-apocalíptico, pode crer. We're all moths to the flame, aren't we? And there's a lot of flame in Dogtown. Well, if anyone can take it on, it's V, so that certainly gives me the confidence. Yeah, V's a survivor. Exactly. Oh, yeah. You know? And we just saw a tour of Dogtown, too, so we got a little bit of that ambiance, and we can see what the environment is like. People are getting beat up. 2.0 é brasileiro, já sei quem você tá falando. It's not the friendliest place to be. You gotta be prepared for it, truly. Yeah. But in our tour, we also hear a recording from a Colonel Kurt Hansen. Who's this guy? Because he seems pretty dangerous, too. Yeah. That guy. No, I'm sorry. I can't say that. My inner Johnny came out. I think that's good. You know, we know the tone now. Yeah. 3.0 John Wick. Nunca assisti esse filme, você acredita, mano? O Inaris que falava aí direto. John Wick nunca viu, mano. Nunca vi, mano. Manipulative, and Johnny doesn't like him. I could see that. I mean, Night City in general is the kind of place that breeds that kind of character. Yeah. Let's take a step back. Let's talk about Johnny as a person instead of this horrible person known as Colonel Kurt Hansen. I don't know about this guy, but people like Johnny, and I think it's interesting. Quando eu joguei isso aí, nem cheguei a ver ele no game. Opinionated, he's radical. Primeira vez que eu joguei. We've seen that in Cyberpunk 2077. Cara, filmaço. O último filme eu achei melhor até que o Ultimato. Eu nunca vi, mano. É de açãozão pura ou tipo tem algum suspense legal, algum bagulho da hora? Se for só ação, eu não curto muito não. He's been used, he's been abused, he's been abandoned, and I think that through that kind of hardness of his outside, there is a vulnerability to him, and I think what's great about it is I get to play that character in so many different ways, and so the range of it is cool. And especially for the player, you get to see these moments in flashbacks. You start to understand he's a product of his upbringing, truly, of his surrounding. Well, let's not get carried away. I mean, we can start talking about nature and nurture. I'm sorry, I keep dropping. Matrix sem Matrix, é? Então é legal. I like his anger.
Pô, eu lembro que, pô, eu gostei tanto do Matrix 1, mano. Aí o 2 eu até achei legal, o 3 eu já não gostei tanto. Ainda vamos ver Pepsi Man 2. Ah, não, pelo amor de Deus, né? Calma aí, né? Great speeches. There's all these moments with Johnny where a tiny little thing, you know, elicits this really fun response. You can flip him off and he double birds you back. Like, I love those kind of moments. Que isso? Or rock. I think another interesting lens of meteu o louco, mano. Mostrou os dedos do meio. Is his dynamic with Solomon Reed. Acho que ele ia fazer assim desde o começo, aí ele meteu essa do nada. I think Solomon has some things in common with Johnny in the sense of the military, the sense of being used, abused. You know, it's in the title, right? They're fighting for a liberty. You know, Solomon's kind of trying to reclaim his life. You know, and Johnny's doing the same thing. You know, it's Cyberpunk 2077, so it might start off as 2077. And it might O Bubsy teve uma sequela em 2017. O jogo desse foi em 1995. Acho eu por isso tudo vale muito. Vale no, sei lá, não entendi. But I think he also has that kind of soft and hard side to him as well. Bubsy, eu não conheço isso aí. So as somebody who's very familiar with thrillers because you've starred in a few, what do you think about Phantom Liberty makes for a good spy thriller? Phantom Liberty. The quest to understand what's going on. So, and the kind of scavenger hunt of information, the mystery, the double crossing, what is true, what's fiction. É a mística. What can you count on? You can't count on anything. That is really kind of amplified. Mano, é um investimento muito alto ter esse maluco no bagulho, né, velho? Vocês não acham que não, velho? É o que você falou? Ah, acessível, vai nessa. Ele é acessível pra quem não pode pagar. Mas quem pode pagar tem que pagar e caro, viu? É, projeto beneficente, mas você acha que isso aí é beneficente? Isso aí rola muito dinheiro envolvido, pô. Você acha que vai ficar fazendo um favor pra CD Projekt? Nem fuderam, mano. Isso aí é um investimento alto do caralho pra ter esse cara aí, mano. Ficar falando groselha aí. Bubsy é o melhor mascote do mundo, confia. Não sei quem é não esse Bubsy não, mano. Olha lá. Squant Games. Ih! Que isso? Ah, aquele jogo lá que foi feito meio que inspirado no Rick and Morty, né? Para a empresa do Cyberpunk custou equivalente a um pastel e um caldo de cana. Pra gente, será, mano? Que isso, não fala assim. Hi, John Nath. Sei lá. Pronto, a live não vai acabar. Antes disso eu volto. Beleza, beleza, Tomás. Vai lá, mano. Volta aí sim. It's a pantomime. Theater. And if you get a glimpse behind the scenery, the stagecraft. Ó. You'll discover nothing but The Witcher 3 rendeu muito dinheiro pra eles, com certeza, mano. It will swallow you whole. Cyberpunk também. Pode ter certeza que também. I'm in a race against this darkness. Que é isso? RPG de turno. A tower of unspeakable power. É ou não é? The best of the best. But they're all dead. So I'll use you. Scoundrels. Ué. Thieves. Cutthroats. The best of the É isso mesmo.
Cyberpunk só rendeu bem depois de anime. Será, mano? Acho que não, hein, velho. Muita gente comprou na pré-venda, pô. Tudo bem que muita gente pegou o dinheiro de volta, mas mesmo assim já tinha sido paga todos os gastos, mano. Muita grana, mano. Muita grana, cê é louco. O anime mesmo, mano, acho que nem fedeu e nem cheirou, mano. Ah. RPG, não, de When it turno. comes to RPG studios, Obsidian Entertainment is among the RPG very best. studios. From Fallout New Vegas and the Outer Worlds to Star Wars Knights of the Old Republic 2 and Pentiment, Obsidian games have placed their stamp on the genre. Joining us today for a closer look at Avowed is game director Carrie Patel. Carrie, I'm so excited to have you here. We just saw this big reveal of Avowed, and there's so many little bits of information in there that I want to Que jogo é esse aí? RPG, né? But before we get into all that, I'm assuming that you don't need to have played Pillars 1 or 2 to really get into Avowed. You're absolutely right. You don't need to have played Pillars 1 or 2. You can come to the world of Avowed fresh. We want this to be a welcoming experience to new players. But if you are a returning fan, there are some recognizable tidbits. For people who have played Pillars 1 or 2, can you tease any more of just those general connections to the universe? And no major spoilers, of course. Yeah. There are a couple returning characters that players might recognize from Deadfire in particular. Players who have played the original games will recognize some of the parts of the world and some of the factions. The Adirian Empire plays pretty heavily into the world of Avowed. So anime deu boom no jogo que deu até recorde de players simultâneos. Caralho, mano. Mas não era prejuízo o Cyberpunk antes disso. Pelo que eu tava vendo falar, já tinha, mesmo com todas as devoluções, eles já tinham pago e lucrado muito com o game. Parece que só com a pré-venda os caras já pagaram o game. Pagaram o game e ainda ganharam uma grana lascada. Mas eu não sei, né, mano? Vai saber. Fala nisso, eu não assisti esse anime até agora, eu quero assistir, mano. There's a lot that's undiscovered, and so that's the part of Aora that we're introducing players to in Avowed. And we also see a character talking to us in the trailer. He seems like he might be a companion, because that would be a very Obsidian thing to do. So what's going on with that? Yes, this is Kai, and he is one of the first companions you meet in the game. He's an Amawa. That's one of the unique species of the world of Aora. And Kai is a character eu quero assistir, mano. Really battle-hardened perspective. He's seen a lot. He's eu lembro que no trailer, quando saiu, foi anunciado, tava um hypezinho, né? And as he's talking to us, he's also kind of conveying, well, he's straight up saying that he's afraid of you and your abilities. But it's not like the heroes are the only powerful beings in this universe. Eu não sabia que americano falava for who we are as the player character. Are we a watcher again, like in Pillars 1 and 2? Or maybe we have some connections to the spirit realm and beyond that gives us these terrifying abilities? So you're not a watcher this time, but you do have a unique soul connection to the world. That gives you a connection to the living lands and to some of the more mysterious forces at work there. The player is also being sent as an envoy of the Adirian Empire, and so they come with both a very mysterious aura, but also a certain sense of political urgency. Sobre a pré-venda, os updates custam bastante. Daí somando prejuízo, update com devolução. Pode ser que tava dando prejuízinho antes, mas não tenho certeza. Pode crer, mano. It is a unique soul plague that is devouring the living lands, and part of the player's mission in being sent here is to investigate and try to stop it. We also saw a lot of combat in the trailer, and we see dual-wielding pistols, we see spells, we see swords, we see just a ton of abilities. A lot that actually is really reminiscent of the Pillars universe too, but those were isometric top-down view games, and Avowed is a first-person game. So how did the team approach that same kind of fantasy combat, but in Hi-Fi Rush? So we wanted to take that same depth and breadth of play styles and combat abilities and player fantasies, where you can play someone who's very magically attuned, more traditional fighter or ranger, and really invest in whatever play style is most appealing to you personally. We wanted to take that depth and breadth and translate it into a first-person experience, where you can feel the visceral nature of the attacks, feel the dynamism and the momentum of those attacks as you're executing them, and that means including a range of options like, as you know, pistols, which is one of my favorites, because you don't see that often in fantasy RPGs, but also traditional sword and board, a whole host of magical abilities, a lot of things that'll be both a little bit familiar but hopefully new to players as well.
And I've Ô, got Cris, você one não more era question for assim, you, mano. because I know the Pega leve audience aí, is going to pô. want to know this one, but just how big is this game? So it's going to be roughly comparable to something like Knights of the Old Republic 2 or The Outer Worlds. It is set up as a Vamos ver se eles series vão of mostrar mais interconnected do open game, né? zones that players can explore at their own pace. You can invest in discovering every nook and cranny in the world, discovering every secret, finding every side quest, meeting every character, or you can have a much more focused experience. And it's really up to players and how much time they want to spend in the Living Lands, but I'm hopeful that they're going to spend a lot of time with us once Avowed releases. Well, count me in as one of those players. Ah, lógico, né, mano? Batalha à distância é sempre mais safe. Everything everyone has to tell me and discover every inch of the Living Lands. Well, thank you again so much for being here, Carrie. This has been so insightful and fun. Thank you, Tina. This has been a pleasure. That was just a This taste has been of a what you can pleasure. expect from Obsidian Entertainment when Avowed lands next year on Xbox, PC, and Game Pass. Olha aí como vem. Qualidade, como sempre, uma porcaria, né? Dessa transmissão. 퍼스트 디센던트는 언리얼 엔진 5를 É por isso que é a versão estendida do evento. 시리즈 X와 S, 엑스박스 1을 포함해 콘솔과 PC Caralho. 플레이가 가능하고 프리투 플레이로 즐기실 수 있도록 개발 중입니다. 퍼스트 디센던트에서 플레이어는 계승자가 되어 인류의 생존을 위해 침략자들에 맞서 싸우게 됩니다. 계승자는 플레이어의 캐릭터로서 다양하고 개성적인 컨셉과 전투 스타일을 É outro jogo esse aí já, né? 플레이어는 계승자를 통해 Pensei que era o mesmo game ainda, pô. Nem mostrou o game direito. 다양한 임무를 혼자서 혹은 협동 플레이로 수행하게 됩니다. 또한 최대 4인 협동 플레이로 거대 보스와의 레이드를 경험할 수 있습니다. 거대 보스별 다양한 기믹과 부위 파괴 등을 통해 Sacanagem os caras falando em japonês, né, mano? 현재 개발팀은 작년 베타 테스트에서 플레이어분들에게 받은 피드백을 개선하는 작업과 신규 컨텐츠의 개발을 병행하고 있습니다. Acho que nem é japonês isso aí, se quiser é outra língua, mano. 최초로 공개하는 엑스박스 시리즈 Tá parecendo japonês não. 플레이 영상입니다. Parecendo uma espécie de chinês maluco. Mandarim maluco. 개발 중에 있습니다. 신규 계승자 역시 개발 중에 있는데요. 이 계승자는 불을 이용한 독특한 컨셉의 플레이를 경험할 수 있도록 디자인되었습니다. 또한 자기장을 이용한 방어 능력과 비행 스킬을 지닌 새로운 캐릭터도 개발하고 있습니다. 플레이어분들이 더 많은 탐험을 하고 몰입감 넘치는 스토리를 경험할 수 있도록 다양한 환경의 신규 맵을 개발하고 있으며 새로운 타입의 보스 레이드 역시 지속적으로 개발하고 있습니다. 그리고 많은 분들이 요청하셨던 코스메틱 시스템도 도입 중에 있는데요. 캐릭터들마다 다양한 컨셉의 스킨을 제공할 예정이며 꾸미기 아이템을 통해 개성을 마음껏 뽐낼 수 있도록 지원할 예정입니다. 가장 많은 피드백을 받았던 그래플링 훅은 시스템을 완전히 변경하였습니다. 변경된 그래플링 훅은 조작에 따른 회전과 이동 시 가속 감속을 지원하여 조작의 재미를 훨씬 더 증대하였습니다. 이 밖에도 피드백을 반영하여 점프 모션, 총기 사운드, Mano, que jogo é esse, cara? Que bagunça do caralho. 계승자 스킬을 개조할 수 있는 시스템도 개발 중에 있습니다. 게임 사운드 또한 글로벌 유명 게임 작곡가인 스티븐 바튼과 협업하여 보다 풍성한 경험을 제공하기 위해 준비 중에 있습니다. 마지막으로 여러분께서 가장 기다리실 소식을 The First Descendant. 현재 저희는 연내 출시를 목표로 하고 있으며 그에 앞서 8월 엑스박스 시리즈 X와 S를 포함한 콘솔과 PC에서 크로스플레이 베타 테스트를 진행할 예정입니다. 베타 테스트는 8월 22일부터 8월 28일까지 일주일간 진행되며 오늘부터 공식 홈페이지를 통해 신청하실 수 있으니 플레이어분들의 많은 참여를 부탁드리겠습니다. Be the first descendant. Ó. É o beta. Dia 22 de agosto. When we were wrapping up Banner Saga, we were really talking about what is it we want to do next. We earnestly started with the idea of making a game that was hopeful, that was a triumph for the human spirit. Something that had a lot of replay ability. Ó, o traço bonito, that you can really explore for a long time. There are different worlds that we want to explore. Towerborn is that game.
Towerborn is a fast-paced action RPG. It's a co-op game. You can play it online. You can play it on the couch with your friends and family. Dragon's Dogma 2? Eu não manjo isso aí não. É de que esse game? Ah não, cara. Não gostei não. Não gostei não. Eu gosto de nada. Será que eu sou o cara que não gosta de nada? Caraca, mano. Por enquanto só Cyberpunk. Is the player's safe haven and humanity's safe haven. The player can customize their appearance, their loadout, talk to all these different NPCs. The world itself is a mix of 3D and 2D. We definitely wanted to esse have RPG eu jogaria se tivesse em beautiful background 2018. that you see in animated movies. Towerborn is all about humanity's Parece que tudo é RPG também, né, mano? at survival. Humanity is clinging to hope and clinging to this tower. Não tem um maluco aí que está dando porrada, dando tiro em todo mundo? Tirando aquela maluquice que teve lá, agora há pouco aí. Um maluco sai dando porrada em todo mundo aí. Ou alguém que sai pulando nas plataformas. Pô, da hora, cara. Tão simples fazer um bichinho que pula na plataforma assim, ó. E pronto, vai até lá e salva a princesa e volta. Just turns into this back and forth exploration. Like, let's try to do this one combo, and then let's see if you can do a follow-up. From a couch co-op perspective, that's just really fun because there's not too many couch co-op games anymore. RPG irá dominar o mundo, o reino nuclear, mano, sei não, né? Tem que ser na manha do gato, não precisa forçar a barra também, né? Seasonal game, which is different for us. Players can expect a new storyline with new quests, new biomes. We'll be rolling out new gear, new monsters, new É que eu mesmo não entendo muito de RPG, são tantos... São tantas... vertentes de RPG, né, mano, que eu fico meio perdido também, na real. Às vezes eu tô jogando um jogo que é RPG e eu nem sei. E tô achando legal. Tá ligado? We had to find the right relationship with a publisher, and I think we found that with Xbox. They've enabled us to make the game that we want to make here. I earnestly cannot wait for the community to see the game that we're rolling out here. Towerborn is, I really believe, something unique. Lá vem. Pronto, esse aí é o... Sempre tem, né, mano? Sempre tem um... Como é que é? Um Left 4 Dead, só que esse aí é de monstro, é isso? Left 4 Dead de monstro. Ah, não. Fallout 76. Cadê o Tomás aí que tá falando de Fallout agora há pouco? I'm John Rush, art director for Fallout 76. Que isso? Desligaram o áudio? I hope you enjoyed the world premiere of the trailer for our Once in a Blue Moon update coming June 20th. Free to play for anyone who owns Fallout 76. The blue moon has risen over the hills of Appalachia, bringing with it a ton of great new content for players. That includes new cryptids like the Blue Devil and Ogwa to threaten the progress of the Blue Ridge Caravan Company. Tem como não, pô. We've also got 2 new public events, both of which give you a chance to earn caravan and cryptid-themed rewards. Defend the Middle Mountain pit stop from waves of monstrous creatures and safe and Tem que defender a base dos monstros, ó. And thwart a horde of crazed cultists and beasts of burden. Franquia que fracassou. Também, né? Tava falando agora aí com o Tomás, ele tava falando que jogo não sei qual, que gosta muito. Diz que é pós-apocalíptico. We're not done yet. Next year, we're taking players to Atlantic City, where they'll gamble on the fates of new factions for the opportunity to win big. Do your part in helping the Blue Ridge Caravan Company and earn rewards along the way. Once in a Blue Moon is coming June 20th. Appalachia is coming at you.
We'll see you there. General Store. Fallout 76. Por enquanto, eu fico pelo Cyberpunk. Hi-Fi Rush, lá vem. Arcade Challenger. Porcaria de jogo, velho. Mó bonito, visual da hora, mas... What happened now? O bagulho tá louco, hein? Foto, poses. Olha, nossa. Agora você pode tirar foto. Quanta novidade legal. We've just seen a new trailer for updates coming to Hi-Fi Rush called Arcade Challenge Update. No joke, there's literally exclamation points in there. That's not just me. So here to explain that and more about the update is game director John Johannes. Welcome to Showcase Extended, John. Really glad to be here. Eu lembro que o Hi-Fi Rush saiu logo depois de um evento, né, mano? Yeah. Os caras anunciaram no evento, acabou o evento, já tava disponível, mano. Se eles fizerem isso com algum jogo hoje, vai ser cartada de mestre. Porque esse Hi-Fi Rush aí, ele só bombou por causa disso. But making a brand new IP is always a bit of a risk. Your studio's known for kind of scarier games like The Evil Within and Ghostwire Tokyo. Can't deny that. But yeah, this type of game is something I just always wanted to make personally. And I just thought music and action work so well together. And after I had finished working on The Evil Within 2, it just felt like the right time to try something new. And our studio's always been about just making fun games. It doesn't have to be about a certain genre. We're not about making one specific thing. And fortunately, there's plenty more of that content to come because we just saw an absolutely jam-packed trailer. So I'd love for your help in breaking down all the details, all the stuff going into this update. Sure, there's a lot, so bear with me. Everything in this mode is unlockable once you've finished the game, and you'll unlock an arcade cabinet in your hideout. And by accessing it, you get two new modes. One is called BPM Rush mode, which takes the gameplay up to like higher speeds than we've ever done in the main game. And the other is called Power Up, Tower Up, which is a new sort of randomized spin on the rhythm tower mode that we had in the original game. And included in this mode are 5 new original songs to play to, as well as 2 brand new enemies. And then there's special attacks and this whole meta system for unlocking upgrades and rewards. And that's all I can think of right now. I love that there's so much to unpack there, but let's rewind. Let's talk about just BPM Rush for now. Sure. It was described in the trailer as effectively Hi-Fi Rush's equivalent of a turbo mode. Can you explain that a little bit more? Yeah, será que vai ter nenhuma novidade grande? Was like, how fast can we go? Que não foi contada ainda? In the game, we kind of settled at, about a max 160 BPM. But this mode really takes it up to 200 BPM. But we sort of ease you in there. It's a gradual upgrade until it eventually gets so fast, you just got to sort of think on your feet and naturally react to the rhythm in the combat of the game. I personally love that there's a lot of accessibility settings in the game too. It makes it so that you can adjust the game to your own comfort level. But this is a post-game challenge. It's meant for when you've gotten into the rhythm of the game. So I'm curious if you have any pointers on as far as how to tackle that challenge. As an action game, I think a lot of people want that sort of next level challenge, another way to use their abilities in a new tipo assim, eu acredito que seja o último dia, né, velho? Não vai ter mais. Chega também, né, de evento. We have an easy mode for people who want to experience what that's like, but maybe are not in tune with that sort of high difficulty that's accompanied with this stuff. But then we have a casual normal mode as well, and then we have, after beating those modes, O que tem que falar de um jogo que é só sair dando porrada em tudo, mano, batendo pra lá e pra cá. And keeps you at that high BPM throughout the entire time. But there already was a post-game challenge when Hi-Fi Rush launched. It was the Rhythm Tower mode. You mentioned that briefly earlier. That's the one where you face just increasingly difficult combat. So how is that involved with the Power Up, Tower Up mode? So the Rhythm Tower mode
mode was kind of like a very curated experience. And while it was very challenging, you can prepare, go in and sort of customize your character, know what you're getting into. And in this mode, we flip it to the almost opposite end. Chai starts off downgraded. We actually remove all your abilities, and you have to earn them back by fighting waves of randomized enemy sets. And after every wave of enemies, you can choose só uma from a series expansão of isso. power-ups that can gradually increase your stats. Each of these upgrades comes with either Mano, esse jogo foi negative modifiers as well to the gameplay. saiu So you can assim take more aí, risks or pô, o less bagulho é risks depending on which de upgrades jogo you de pick. And ritmo, again, tá those ligado? upgrades are randomized each level. Aí, So pô, você vai really jogar o can bagulho não have tem nada a everything ver, in os the comandos não systems tem nada a and ver, like mano. master Não bate them no and tempo have certo big do bagulho que ele grasp manda to go in bater. and come out on top. Well, as I mentioned Aí earlier, você, it was pô, a não tem really como você packed bater no trailer. outro There was a tempo, lot sendo of que o bagulho tá no information tempo, in naquele there. It's tempo a lá. chunky update. So Pelo what menos else pra have mim you não got for tem us? 'Cause I como. feel like there's more on the table there. Você tem o bagulho lá, tá contando e o bagulho não cai na cabeça do tempo, você aperta no tempo errado. Aí não vai. Horrível o jogo. And in these rewards are things like accessories Horrível for o jogo. Chai and new costumes for Chai 808 and even as well as fan favorite Corsica. We have new modes for the photo mode as well. Things like new filters. We have new poses for the characters. We have stickers that you can place on the photos now. And then there are some Você pode tirar extra fotografias, hidden que secrets legal. that we don't want to give away right now, which, as you know from our game, we Salvou. like to hide in there and we like people to find, which is always fun. And then, in É, conjunction with exatamente this isso. release, we're also releasing a separate Não tem, tipo costume assim, tá lá pack, which marcando, is tá a marcando. kind Tem of tipo, quase que take o on metrônomo what the na tela e o characters bagulho would não é, look like mano. Não if funciona. maybe this game took Aí place você tá in a jogando o different bagulho lá, time tipo, tentando. period. Não vai, mano. Você fala, cara, não é I like possível, that. sou There's some idiota. really fun looking stuff in there, so. Well, thank you again so É much for totalmente. coming out all the way É from um bagulho Japan que to não show segue this os próprios extended, John. padrões. I'm super glad to be here. That's all we have to share Tá about the ligado? new update for Tango Gameworks' Hi-Fi Rush coming soon. Now it's time for us to return to the second era of Tamriel in the Elder Scrolls Online. ZeniMax Online Studios debuted the trailer for their upcoming expansion at Showcase, and today they're here to break that trailer down for us. Let's hear what the team has to say about the Necrom expansion for Elder Scrolls Online. Elder Scrolls. Isso é velho, né? Hey everyone, thank you so much for watching the Xbox Showcase. I'm Rich Lambert, the creative director on Elder Scrolls Online. And I'm CJ Greb, I'm the project art director for Elder Scrolls Online. One of the really interesting things about Elder Scrolls Online is it's different than really any other game out there. It's not your typical level-gated world. Franquia velha, né? Go anywhere, you can explore in any order you want to. You really can. Deve ter hype em cima disso aí, não tem não? Play with anybody, can play any part of the game. And any story. And of course, Esse é tipo o quê? Tipo esse game que saiu aí que você tá jogando? É tipo Diablo, não? Open world RPG on Xbox. And if you're at all a fan of Elder Scrolls, you can go places that you maybe have never gone before in an Elder Scrolls game, And do right? things that you've never been able to do. There's so many different activities to participate in. You know, housing. We've got lore hunting and antiquities, right? There's the dungeons and the trials. And you can, of course, always revisit. Esse é tipo Skyrim. Pra mim, Skyrim era tipo Diablo, não é não, né? Yeah, and they're different times. You know, we're Eu não manjo. 1,000 years in the past. Come in by O yourself. Diablo era no estilo de Path of Exile, Don't né? worry that you're ever not going to have something to do because there are adventures everywhere. Ou vice-versa. We had an awesome trailer during the showcase. Necrom, Hermaeus Mora. Yeah. What's it all about, Rich? Hermaeus Mora is this Daedric god of knowledge. He's not good, he's not evil. He is just focused on cataloging the world and collecting everything he possibly Skyrim foi uma can. febrezinha também, né, mano? And what you kind of see Eu lembro que tinha pra PS3, a galera falava pra caramba. Always on guard, always looking over and watching what's kind of going on. And you get to see some nostalgia in there as well from the Dragonborn DLC in Skyrim with the yellow-green skies. The vast inky sea, the stacks of books. I'll still never forget the first time you showed us the initial concepts for everything made out of books. Joga até I hoje, remember né? looking at that going, É só um que teve. how are we gonna do this? Like, how is this gonna run? É só um que teve o Skyrim. Honor the past, right? Because when we go back to areas that people who Galera no play começo aí do Elder chat Scrolls tava games pedindo have pra played, sair um they Skyrim know these lands. We want them to feel like they're coming home. no chat do right? evento. But we have the chance to add a little into the mix. The art team was able to really play with kind of cool, unique monsters. Yeah, we were Caraca, given mano. some great places to go for new monsters in the zone. We were looking at making a creature that would kind of
freeze you in terror as soon as you saw it. And a creature that has a deeper connection to the overall story of the zone. We've also got the Tavani Peninsula, kind of the Morrowind vibe. It's always fun to go back to this part of Tamriel because it's one of the most imaginative and sort of like visually expressive things that has ever been created for an Elder Scrolls world. And then, of course, Necrom City itself. This ancient city that, is rumored to have been built, even before the Tribunal was even established. Right. Being able to play with that and look at that architecture and this ancient city of the dead. And you guys gave us a new class to do. The Arcanist draws their powers from Hermaeus Mora. We really challenged ourselves in the team to make something that mano, tô começando a botar like anything else that we have uma built. fé no que o Chris falou, RPG vai Everything we've been dominar o talking about mundo. sounds amazing, but when do we actually get to play it? Necrom launches on Xbox June 20th, and we can't wait for everybody to get in there and see this amazing content that we've created. Thanks, everyone, for watching us during the showcase and watching us today. Lots of exciting stuff coming for ESO in the future. We'll see you in Tamriel. Necrom. Elder Scrolls Necrom. Ha! Clássico. Sim, tô ligado, pode crer, mano. Ficou mais simples, né? Jogo de terror tem que ter um cara com uma câmera, né? Não adianta, jogo de terror não me pega, mano. Não me pega, mano. Jogo de terror não me pega, não tem jeito. Ah, Phasmophobia. Ah, pelo amor de Deus. É mais jogo de zoeira. É jogo de zoeira, não é? Junta 5 pessoas lá pra ficar um rindo da cara do outro. IBS World News. 番組をご覧の皆様、こんにちは。 Eita, agora é japonês. ディレクターの平岡です。まずはじめに、3月に開催しました Exoprimal 第1回オープンベータテストに多くのエグゾファイターの皆様にご参加いただきました。アンケートや SNS を通じてたくさんのフィードバックをいただいております。今後の開発に活用させていただきます。Mano, terror é foda, mano. Terror até filme é difícil, né, mano? さて、カプコンショーケースはご覧いただけましたでしょうか。 Capcom その中で発表し Showcase. ましたが、第2回オープンベータテストの Mano, essas cores todas com essa transmissão aí com bitrate super baixo. É muito ruim de entender as coisas, cara. 番組をご覧の皆様に新情報を紹介します。まずはサベージガントレットという新たなモードです。サベージガントレットは内容が毎週切り替わる特別なミッションに Que é isso, cara? 世界中のファイターと Capcom リア Alpha タイムを競 4, う Alpha 3, という Alpha モード 2, に Alpha 5. ディノサバイバルとは違い、出現する恐竜やフィールドが遊ぶたびには変化せず、 Ih, é 全世 um 界のプレイ Apex. ヤーが同じ内容のミッションに挑みます。今回は恐竜が Esse 出現 Apex す tá る位置にあら diferente. かじめトリプルスレッドを設置しています。 Ou é um... 出現してきたら、 Não, não é um Apex, é グラビトン um... ケージと合わせて起爆。 Esqueci o nome daquele outro lá. ミッションは画面上部に表示されている恐竜の頭 É nada, não é nenhum e nem outro. サベージガントレットでは目標以外の Tudo que tem arminha colorida e pula e atira laser pra mim era Apex, mas isso aí não tem nada a ver. ミッション達成の妨げになる可 Tô 能性があり entendendo ます。 nada, mano. Tem que fazer aí. 倒すか倒さないかはプレイヤーの作戦次第です。目標を達成したら次のミッションへ。 É, exatamente, mano. Faz um FPS, enche de skin aí, fica rico. Só fica atualizando, não precisa fazer mais nenhum game nunca. Olha o tanto de skin aí, ó. O maluco trocou a skin no meio do game. なるほど。スナイパーの要素が離れた位置に多く出現するので、ビジラントに着替えたようですね。 Dino Crisis Future. 集中攻撃のチャンスも作り出せますね。
また一列に並んだ恐竜もブレードで足止めしてから倒す作戦のようです。Que é isso, cara? Tinha 3 dinossauros ali com a mesma movimentação. Ó, esses trailers com muita... Essa gameplay com muita movimentação, muita coisa. Olha como é que fica a imagem, cara. A qualidade da imagem. Meu Deus, mano. Os caras têm vergonha. Eu tô transmitindo em 2K, os caras transmitindo em 1080, aparecendo 720, mano. Vitória, ganhou! Foi porra nenhuma ficar tirando um monte de dinossauro que não ataca. Poluidando, vários números. Vários números na tela, mano. 400, 500, 600 de dano. Ah, mano, isso aí é tipo um Left 4 Dead misturado com... Não é não? Left 4 Dead de dinossauro do futuro. Ao invés de ser um monte de zumbi, uma galera do mundo pós-apocalíptico. Olha lá, é misturado com o Overwatch, né, mano? Left 4 Dead misturado com Overwatch. Cheio de bagulho do futuro, mano. Matando dinossauro. Que isso, cara. Overwatch misturado com Left 4 Dead. 発売後のタイトルアップデートで遊べるようになります。エグゾプライマルは発売後も定期的にアップデートを行っていきます。シーズンごとに新たなゲームコンテンツを追加していきますので、Dino Crisis Future。本日はありがとうございました。それではウォーゲームでお会いしましょう。レッツマッシブ。Brabo! Exoprimal. Olha, em julho, dia 14, já compra aí, Juninho. Tá comprando na pré-venda pra você jogar, mano. Você gostou que eu tô ligado? It's great to see the dedication from the team at Capcom and how they're building Exoprimal in partnership with the community. Gaming has the power to immerse us in worlds and perspectives we'd never Deve ser mobile, né? Experience. We can fight dinosaurs, transport, deve ser mobile, pô. Future, explore grátis. The universe and É grátis, pô, mobile. Magic. And we get to do this together, no matter where we are on the planet, the language we speak, what we look like, or our physical abilities. That is why it is both an absolute imperative and an incredible opportunity that games represent all of us. That is why we created the ID at Xbox Developer Acceleration Program, to help underrepresented creators and stories in the industry shine. We call it DAP. DAP already includes more than 100 emerging developers, and they've launched 30 incredible games, like A Space for the Unbound, Validate, Incredible Games, and there are many, many more in the works. Let's take a look at these amazing games coming up next from ID at Xbox's Developer Acceleration Program. Empower New, sei lá o que. Mais ou menos games, é. Que isso, cara? Os caras estão reinventando o Tetris, mano. Despelote. Viu lá o jogo de futebol, Despelote? Max Payne. Max Payne de monstro. Caralho, mano. Que incrível. Incredible Games.
Tetris Remake, mano. I got a call from my good friend Jörg Newman, the head of Microsoft Flight Simulator. He told me about this once-in-a-lifetime, out-of-this-world opportunity. So I'm here in Budapest, the capital of Hungary. Jörg, he's around here somewhere. Let's go find him. Jörg! É mó difícil de controlar os aviões nesse Flight Simulator, mano. Você já viu? Já tentou? Thanks for coming to Budapest. Of course. What am I doing here? I'll tell you on the way. We have a boat to catch. A boat? Yep. We don't have a plane? Nope. Come on, Paris. É mó treta, mano. Eu tentei jogar. Quer dizer, jogar, né, mano? Flutuar. O bagulho é só planar. Mas é mó difícil controlar essa porra, mano. Right, Paris, are you ready for this? You know I'm ready for this. All right, let's go. Que bagaceira é essa? Welcome to the world of Dune. This is incredible. Come on, I want you to meet someone. Hey, how's it going? How are you, man? It's good to see you. Good to see you. Paris, I would like to introduce Patrice Vermette, Academy Award-winning production designer. Ah, production designer. Very nice. E ator. I'm a huge fan of Dune. Esqueceram de colocar ator também. Well, this is the warehouse where we actually keep most of the props and the set deck elements that we used on Dune Part 1 and Part 2. Now, Jörg, how did all this get started? So it goes back to November 2021. Dune had just hit the movie theaters worldwide, and we got a call from Legendary, and they had the idea that we bring an ornithopter into Microsoft Flight Simulator. And me being a lifelong science fiction Não tô entendendo, vai ter simulador de nave espacial que não existe? How could I say no? Okay, now it makes sense after seeing the trailer at the Xbox showcase. I understand why you brought me here. You guys want to take a look? Because we actually do have a couple of ornithopters here if you want to see. You want to take a look? That would be awesome. Yeah, let's do it. All right, let's do it. All right. Look at this. It's a one-on-one real simulador de thank you. Denis likes things naves espaciais. Plausible, so that's why they were built to look military, rugged, and stealth. Isso aí deve ser o pátio, né, mano? O pátio deles da NASA lá. Que eles vão confiscando as naves dos extraterrestres. Tá sem habilitação, pai. Não pode. Vai perder seu veículo. Yeah, it was actually interesting. So, in general, ornithopters can fly and do fly. This particular one, given that it weighs 11 tons, that's going to be a little bit harder. Que isso, cara? Tá acontecendo aí? It's not really doing the ornithopter bird flap. It does oscillation of the blades. And we currently don't have the material science to get the thrust and the lift. But on Arrakis, I think this is absolutely possible. And in Flight Sim, we made it work. Patrice, we're here. Can we go in? Absolutely. All right, let's do it. Normally we'd go in through the climbing up the landing gear, but this will do. Yeah, so what's cool about this, Paris, is that all those buttons are actually As ideias, hooked up to the system. Master engine switch, what you're doing there above those, the red, are basically all the lights. And as you notice, it's all analog because in the world of simulador de jogo do Star Wars, thinking machines have been illegal for 10,000 years. Yeah, that was actually fascinating when we implemented it. Because it's a science fiction, we thought, oh, it's glass cockpits, everything's going to be computerized. Like, none of it is. This is a very practical helicopter, almost like from the 1960s. So Jörg, in the first movie, the Thopter was able to do a lot of cool moves and maneuvers. You're going to be able to reproduce that in Flight Sim? Oh yeah, totally. I mean, the really cool design that you guys came up with is each blade is independent. Vontade de passar pra frente, mas eu esqueço que é live, né? And that means you can go from a pô, fica aí no Mario All Stars, Mario Stars, Mario Paper, Mario RPG, Mario tudo melhor, mano. Mario Futebol, né, que é o Strikes, pronto, cara, faz tudo Mario. Mano, tô morrendo de sono, mano, vendo isso. Pelo menos o Hellblade vai mostrar alguma coisa a mais, né, mano, se pá. Com certeza vai. Atreides pilot on Arrakis flying an ornithopter. Here is what we built.
Ah, gameplay eu não sei, mas alguma coisa a mais vai mostrar, né, mano? Porra, é um bagulho muito importante da Microsoft, os caras não podem deixar o bagulho de lado. Mano, por isso que 2D tá em alta, papo sério, 2D isométrico, etc. Sim, mano. Tipo assim, um 2D bem feito, com os gráficos bonitos, é legal, cara. Tipo, além do fator da nostalgia, com as mecânicas que tem hoje em dia, né, mano? Fica da hora. E, pô, você pega um jogo pra jogar, você lembra de algum jogo que você jogou, tipo assim, semana passada. Assim, pô, parece que eu joguei esse jogo há pouco tempo. Será que não mostra mais, mano? Acho que é capaz de mostrar sim, mano. Nem que sejam uns bastidores de alguma coisa. Well, I don't know what they eat on Arrakis, but this is Budapest, and I hear they have excellent goulash. I know a place. Well, let's go. Ontem não mostrou. Ontem? Não lembro agora. Não mostrou quase nada mesmo, mano. Meio segundo de gameplay mostrou e uma cutscene esquisitona. Muito foda. 2024, estou ansioso. Aí, ó, Lies of P. Lies of P is a thrilling Souls-like. Lies It of takes P. the story of Pinocchio, turns it on its head, and sets it against the darkly elegant backdrop of the Belle Époque era. Finally, we meet. Finally. You are awakened by a mysterious voice. Can you hear me? You must adapt yourself and your weapons to face untold horrors, untangle the unfathomable secrets of the city's elites, and choose whether to confront predicaments with the truth or weave lies to overcome them on the journey to find yourself. You are able to create your own weapon through the combination of these blades and handles. Of the hundreds of possible combinations with different respective appearances, performances, attack motions, and patterns. Quando eu postei que tava baixando esse jogo, handle has its distinctive Fable Arts. Fable Arts is a special combat tinha skill uma. that can be Todo casted mundo by que viu o consuming Stories Fable tava sauce. falando: ah, mas é Fable Souls-like, sauce pô, can be charged kkk. again through combat. Select your Tipo own assim, special não, skills você jogando to Souls-like vanquish não tem como, é impossível. The Legion arm is a prosthetic on P's left arm. Bando The de Legion arm can exhibit gramado. special abilities by consuming the Legion gauge, providing you an eclectic combat experience. So, puppets are all there are? I highly doubt that. You'll have to face all sorts of monsters, puppets only being one of them. You're not quite done yet. Bone-chilling bosses await you. If a boss seems too intimidating, Eu acho legal, pô, eu gosto, tipo assim, eu simpatizo com a gameplay. Só não sei jogar ainda, tá ligado? Mas eu acho legal, eu gosto do with a bagulho. bit of help, you will be able to defeat bosses with more ease. Tipo, diferente já que nem alguns de RPG que a gente tava vendo aí. Que apesar de ter umas imagens bonitonas, umas cenas legais, bonitas e tudo mais, eu não tenho não sinto vontade de jogar, tá ligado? You will be confronted with choices where you can give comfort to others in sorrow or despair by lying, or you can choose to tell the truth. Carve your own path. Church? Another Hotel Crash.
Quet Meet Hotel. Liza P on Xbox One, Xbox Series, and Game Pass. Coming to you this September 19th. Não vai sair pra PlayStation? Apesar que se sair PlayStation eles vão falar aí, né? Aí é só Xbox, né? Ó, o Hellblade aí, ó. Sink you into Senua's world and story. To do this, it's critical that we make it as easy as possible for you to suspend your disbelief. One key method of achieving this is our use of performance capture. Ninja Fury. Capturing Performance. Falei que ia mostrar uns bastidores. Stage is to get the best performance and best storytelling from the actors, and then to get that into the game as faithfully as possible. Salve, salve, Léo! Boa tarde, seja bem-vindo! On stage in the game. Eu só quero isso, mano, mais nada. When we were Porra. shooting the scene from the Xbox showcase, Eu só quero it esse was game quite mais nada, cara. a somber mood on set, because that was one of our moments in the game where it's just Senua and the Furies, and we have an opportunity to connect with the player one-on-one. Where are they? Where are you? What do they want? I don't like it. I'm scared. This is too bad woman. At this point in Senua's journey, she's had her confidence eroded. There's a lot of doubt. And she needs to find within herself a spark of hope, that strength that she has in order to continue on. Pelo menos os caras estão demorando pra lançar, mas dá pra dar uma confiançazinha, né? Dá pra depositar um pouquinho de confiança, né? Porque ultimamente tá complicado, hein, bicho? Multiplied to meet our creative ambitions on Hellblade 2. We shot the first Hellblade in the boardroom. Sabe o que é foda, mano? O que eu acho mais foda de tudo isso, que a gente sabe que vai ser um puta de um jogão foda, que vai sair pra você poder jogar no Game Pass. Tá ligado? Isso é bizarro, mano. Você não vai pagar 600 conto pra jogar esse game. Você vai pagar a sua mensalidade de 30 mango. I remember coming E vai jogar o bagulho. and seeing the setup down there, and immediately being impressed by the clear commitment that have been made to underpinning great true-to-life performance. Pô, essa luz verde na cara aí, mano. So we've got a lot more cameras this time around. They're kind of top of the line at the moment. And in the kind of space that we have downstairs, we have nearly wall-to-wall coverage, which is really impressive. And it's not something that is common. It's certainly a step up from. Mas acho que esse 2 vai sair, acho que não vai sair pra PlayStation não, pô. Não tenho certeza, mas acho que o 2 não vai sair não. Vai ficar só no 1 só. Even down to the most nuanced of movements. So when you've got a optical system like ours set up and calibrated well, you can track performers' movements down to the millimeter. So we can see somebody shuffling their finger along the table or just wiggling them very gently. You can see hesitation and breath. You know, there's no need to push the action and overact. You can just be Olha que doideira, que loucura, velho. I'm here now. What we want is the best performance possible. Isso aí é gravando as cutscenes, né? Certo? For the player, and that's why we go to these lengths, just to try and get that extra fidelity of performance into the game. What do you want me to do? Por $1 bilhão é foda. With performance capture being at the heart of our character movement, our props and staging had to facilitate our vision. I don't want to give any spoilers away, but there is going to be a boat in the game. É igual o filme mesmo, né? O filme é gravado desse jeito, esses filmes que tem um cenário coisado. Pô, deve ser muito difícil você, tipo, entrar no personagem, mano. Tá ligado? Tipo, sei lá, ficar, conseguir transparecer um sentimento ali, sendo que não tá acontecendo nada ao seu redor. Você tem que transmitir ali. Você não tá vendo nada disso. É, eu tô ligado, mano. Eu vi no primeiro lá, no making of do primeiro, ela lutando, aprendendo a lutar, os caralho. And having these wonderful actors we're working with
bring their talents. Eu acho que foram eles que, os caras do game que indicaram ela fazer artes marciais, né, mano? Ó, oficial Ninja, eu vou seguir depois no YouTube. 2024 aí, ó. Aí, ó, Game Pass e Steam. Agora eu não sei se eles não colocam nada dos outros consoles aí. Larry Herb, Xbox's Major Nelson. Welcome to FanFest. I'm excited to be here. Here we go. Let's roll that video. Sim. É, o Game Pass ele serve pra qualquer Xbox e PC. I got a feeling and tonight's gonna be a good night. Por birra? Será? São Paulo, Brasil! Meteram o louco! Ah, pode crer, mano. Deve ser isso mesmo, então. Obrigado. Obrigado. Só isso que o cara sabe falar? Austrália. FanFest Melbourne and playing awesome games and having a great time. There is so much going on here tonight. Vou falar obrigado, eles vão ficar malucos falando em português. Ó, cosplay. Ah, em Los Angeles eles vão ficar 5 horas aí, ó. É, porque todo mundo deve falar isso. No planeta todo mundo deve falar isso, né? Thank you. Ah, eu tenho um café escrito Xbox em cima. Bebe aí pra ver. O gosto é de quê? Ó, rato borrachudo apareceu ali, mano. Brabo. Em Los Angeles, tá? Não foi no Brasil, não. Foi em Los Angeles. Mano, não mostrando o Starfield. I'll be playing with Kelly, Anita, and Carolina to explore the new multiplayer features Lightyear Frontier has to offer. Good morning, good morning. Olha aí, Juninho. Today we should continue building up the base we started yesterday. O que você tava esperando aí, ó. And it'll be faster if we work together to collect them. Can two of you work on that? Yeah, let's go. Go. Hey, that purple mech looks great. Thanks. It's my favorite color. Dang, the farm looks pretty good with all the grown crops. Yeah, I know, right? I'm looking forward to making the farm even bigger. I'm gonna work on making Robotic craft. better, and then I'll come down and help you out. Mine Robotic Craft. See you in a bit then. What do you want to focus on gathering, you think? I can get wood to start with, and then you can help me get some aluminum. I'll get some stone also then. That should cover a What? lot of what we need for crafting and building. Once we've finished, let's head back and help with the buildings. Resupply to the rescue! How's it going up there? I think I've got a good idea of what I want things to look like from up here. Nice. Oh, there's so many good choices. I know, right? Oof. But I Cara, haja paciência, mano. Can't wait to see it. There are loads of aluminium here. They're actually pretty strong, so we can do it faster if we both. Eu sei que tem público, bastante público pra isso, mas o público que assiste esses eventos, eles não estão esperando ver esse tipo de coisa, cara. Ou tô errado? I'm
done up here, so I'll come join you. Eu tô falando merda. My inventory is getting full O from público the que assiste esse tipo de evento, ele tá procurando assistir esse tipo de lançamento? Yeah, we should probably be able to fence around those two as well so we can protect the harvest. É importante mostrar. É importante as pessoas saberem o que tem, tá ligado? Pra ser lançado. Mas, cara, não tem nada de, tipo assim, de grandioso, mano. Que essas pessoas esperam muito pra ver, tá ligado? Caramba, cadê, cara? Tipo assim, que nem Hellblade, nossa, óbvio que a gente espera muito ver e tudo mais, mas já viu, tá ligado? A gente espera ver de novo, mas cadê novidade? Nossa, mano, meu Deus. Hey, everyone, I was going for more materials and I found some ruins over there. Really? Jump in your mechs and come see this. Oh, wow, what is this? A galera tava esperando ver GTA 6 aí, mano. Não que eu goste, mas eu entendo que é um super lançamento, né, mano? Nem que seja tipo assim, mano, 5 segundos de alguma coisa sobre isso. Lightyear Frontier 2024, vem aí, hein? Sem chance, mano. Sea of Stars. Just follow my instructions. Welcome. Boom Walker. Every year in our showcase, Oh, there's bravo, one yeah. game that kind of pops for me, something I'm very interested in. This year, we got to announce 33 Immortals from Thunder Lotus. And I'm here now with Stefan and Will to walk through a demo of the game, which I've never played before. First time. We have 33 people online, incredibly excited about this. So we're going to jump in? All right, let's jump in and start playing. Que isso? 33 Immortals is a 33 co-op action Immortals. roguelike for 33 players. You play a damned soul who must rebel against God's final judgment. Hades. So there are 3 of us here today on stage. 3 Hades do players Xbox. and 27 people Do joining Xbox. us from Montreal in the studio. Hi, everyone. And we are ready. That's us. Everybody's spawning in. That's us. This is 33 player multiplayer. Yeah. Not a normal number of characters for a multiplayer game. Yeah. How did you come up with 33 players? We were searching for a significant number where we can all play on the screen. Yeah. We stay together on the screen, so 33 felt good. 32 felt good. But as the game is inspired by the Divine Comedy, the medieval poem from Dante Alighieri, written in the 14th century. Palhaçada? And this Por quê, poem mano? has Eu não 3 entendi. sections: Inferno, Purgatorio, Paradiso. Each section has 33 chapters. 33 players, dá pra jogar simultaneamente? Let's do 33 I love players. it. I love 33 Immortals. Man, I love what you said, Will, that when you guys started this game, there weren't even 33 people at the studio, so you didn't have enough people Carai, in the studio corpo de to fill out 33 the full players. roster of the game. Yeah. That is such an awesome point. It's a Não é challenge. possível. It's a challenge when you're trying to do that. I love it. Okay, so no 2 runs are the same. We're actually spawning in a different position, a different situation. We are in the cemetery. If you Imagina a Caldice. E a Caldice? the world map is going to show up. Como é que fica? And we can see that we are 33 right now, actually.
in Inferno, but we are scattered around the world. Oh, we're not all in the same place. Yeah, because we Tomando all sono, have mano. to complete torture chambers. Got it. To make the game progress. Okay. And we are located at the southwest of Inferno. Ficar assistindo o And Master the Tóquio é isso que dá. closest torture chambers is to the east. Okay. So let's go there. Got it. Okay, let's continue down south towards the first torture chambers. This one, I have a good feeling for it. The soundtrack, what's going on? The music's kind of cool. Thank you. This is Max LL, who's actually done the music on all of our games. É mesmo, ficar de boa aqui assim, né? And you're in Montreal. We are in Montreal, yes. Close to one of our XGS studios in Compulsion. Yes. Also in Showcase. Yes. I love the community of game creators in Montreal. Absolutely. It's always important to be well surrounded and all that, so. We didn't talk about your first game, Spiritfarer. É só sair matando os caras? I thought it was fantastic. Thank you, yeah. That was great. Now, as you can see, this is not Spiritfarer. No, but like, how do you think about that from a studio standpoint, having such, I mean, I would say 33 pessoas matando monte de NPC. Monte de bot, é isso? Our goal is really to just try and make unique, immersive, creative experiences that players love and that they want to play for. Awesome, I love that. Yeah. This guy who's getting out of my comfort zone sometimes. Okay. All right. What do we do? So we have completed Passaram a primeira fase, que difícil. Achieve a first step in. I got left behind. That's what you're saying. E outra, esse jogo custou 23 centavos pra fazer. Oh, they're back on us. 33, pô. Oh, we gotta face the wrath of God. 33 centavos. Oh no. Dash. Run away. Oh, I can't. Mas essa visão de game assim, ó, esse tipo de câmera, de posição, tá em alta também, né, mano? No, I gotta get out of here. Where are you? Well, why weren't they in the torture chamber trying to help us? Okay. Okay, these range. God is getting angry. Yeah. Whoa. We're getting hammered right now. Okay. Come on. Okay, here's a guy. Can you revive me? Revive me. Yeah. Just stop moving. That's good. One up. Yeah, I'm up. Okay. Whoa. Thank you. Oh no. Run. This is the holy fire. What is this? One holy fire. One nurse. Now we're in holy fire? The wrath of God. Okay, I'm ahead of it. Okay, so we unlock the Ascension battle. So that's the last battle. Here, can we get this? Can people jump in my heels? Yeah. I'm in. Oh. I tried to do the heal. Don't mind me, the wandering soul. Save me, please. I'm like a zombie. Maybe someone. Did I mention I'd never played before? A gente vai ficar vendo ele se divertir aqui assim, é só bater. Oh no, I died too. Oh, Tá faltando 30 players, exatamente. The team can carry É por isso que eles estão tomando couro. We are not alone. There's a lot of enemies in this small space. O cerco tá fechando, né, pelo jeito. Okay. Don't move and hopefully someone 33 players. Okay, good. Aí depois buga o servidor e ninguém sabe por quê. Okay, I'm back. Obsession Battles Complete. This is the last step. Eles estão indo bem, tá? All right. Okay. Yeah. We did it? Yeah, we did it. Yeah. Well, yeah, we did it. Yeah. Ah, não, tem um monte de players com eles lá. We've ascended. Yeah. That was first. Pô, o Brabo foi chamado pra jogar isso aí, o Brabo. Is that how I should think about it? Esse aí é o Brabo do rolê, né? It's the first world, so it's Inferno. Yeah. Each region has its whole big set of challenges and everything. And this is all on the map. Pré-alpha gameplay. Boss fight. That's what this is. Well, vamos ver o boss, olha o boss, ó. Basically come through unscathed so far. This should be easy. Ah, eles não vão mostrar, claro. It's a bit of a tease. I like it. Well, best of luck to you and the team and everything that's going on. Can't wait for this game to come out. I won't ask for the date because I know that's unfair. But it was great to have in the show and great for you to come down and we got the opportunity to play. So thank you for that. Você viu que o Starfield vai ser em 30 FPS gravado? Thanks for watching Showcase Extended. I love these opportunities to show more about everything that you saw in the showcase itself. Thanks to everybody that supported us and have a great week. Thanks everybody. Thanks for watching.
É, mano. Poucas ideias, né? Silk Song, todo mundo tava vendo esse Silk Song aí, mano. Nada desse Silk Song, que era do... Esqueci o nome. É isso aí, né? É bom que agora eu já tô... Mano, se esse bagulho fosse umas 10 horas da noite, seria o horário perfeito, né? Que aí não ia existir insônia, todo mundo ia dormir. Ah, se pá, na hora que eu for dormir eu vou deixar rolando de novo, né? O reprise. Bom, demorou, Juninho, valeu aí a presença, mano. Palhaçada dessa daqui. Tá de brincadeira. Rapaziada que colou aí, muito obrigado. Acho que não vai render nem uns cortes isso aqui, mano. Não vai render nada. Deixa eu agora ir atrás dos meus afazeres. E aí, nóis. Valeu todo mundo aí, muito obrigado. Vou ficando por aqui e... Falou!